Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem sido para mim o meu alvo, o meu desejo ardente. Eu não quero olhar para trás e pensar nas coisas do passado. É como as coisas do passado eram melhor do que agora. Eu não quero viver naquelas memórias, naqueles lugares altos, porque eu creio que nós vamos de glória em glória. Nós temos que crescer, nós temos que avançar. Não podemos recolher, não é? Voltar para trás. Nós temos talvez um historial, olhando para trás, de grandes eventos, de grandes conquistas, de grandes moveres e tudo. É muito, muito fácil só pensar naquela... seria bom, foi ser tão bom. Até que eu tenho ouvido essa conversa com frequência, né? Mas, para mim, essa significa que temos perdido alguma coisa em vez de avançar. E Deus quer que nós avançamos, que nós melhoramos, que nós conquistamos novas montanhas, novos terrenos. Então, hoje eu quero falar sobre ter grande fé. Não é só ter fé, mas grande fé. Porque uma coisa que eu tenho entendido, o problema nunca é com Deus. Às vezes nós pensamos, Deus não responde. É como o problema dele. Não é o problema dele. É o nosso problema. Porque Deus procura fé. E nós recebemos as coisas pela fé. Então, eu acho que é melhor fazer aquela avaliação assim real das coisas e dizer, Senhor, onde eu estou? Na minha fé. Não é? Fé é determinada pelo nosso entendimento de Deus. Grande fé é quando nós temos grande Deus. Ok? E pequeno diabo. Porque às vezes as pessoas colocam o diabo no tomar maior do que Deus. E anda assim em medo, em insegurança, sempre clamando, a vida é terrível, eu não aguento mais. Não é? Mas Deus, vamos somente pensar em Deus. Porque em Salmos 24:1 diz que a terra pertence ao Senhor e todos que nela habitam. Então toda a terra, não é, pertence ao Senhor. Toda a terra. E nós encontramos também em Romanos 16, não, em Atos 17, nós encontramos que a terra, né, 28, diz que nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele. Então, nós estamos, né, Deus é tão grande que todo o universo, todo o multiverso, temos alguns fãs de Marvel aqui, né? Toda a criação está nele. Então, ele é grande. Ele é grande. Tu não podes fugir da sua presença. Tu não podes ir tão fora, tão longe, que ele não está ali. Deus é grande. E o diabo é pequeno. Porque o diabo é o tamanho do nosso pé. Porque ele diz, podemos ler isso em Romanos 16, versículo 20, diz, o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então o tamanho do diabo é muito pequeno. Mas o tamanho de Deus é muito grande. E para ter grande fé, nós temos que entender isso, que temos um grande Deus. Ok? Muito maior do que as circunstâncias que podem surgir. Muito maior do que qualquer doença, qualquer praga, qualquer aflição, qualquer ameaça, qualquer situação desagradável. Ele é maior do que isso. A nossa fé tem que estar em Deus, não no problema. Temos que ver além daquilo que é visível. Posso ter aquela água, Rão?
Obrigado. Se a nossa fé é condicionada pelo que nós estamos a passar, então nós vamos ter muito pouca fé. Se nós pensamos que temos grande fé, realmente temos pouca fé. Porque quando nós confiamos até na fé que nós temos, ter fé na nossa fé, então depende de nós. Não é fé em Deus, é fé na nossa fé. É fé na nossa capacidade de crer. É fé na nossa... É como Pedro viu Jesus andar acima da água e diz: se for Jesus, se for tu, então manda-me vir. Ele disse: então vem. Ele começou a andar acima da água, mas depois ele começou a ver, né, as montanhas, né, as altas nuvens, as grandes ondas. Ele começou a ver as circunstâncias, as dificuldades, e começou a afundar. E Jesus disse: oh, homem de pouca fé, tu saltaste, né, confiando em ti mesmo, né? Começaste a olhar para mim e depois começou a ver: não, eu não consigo. E foi abaixo. Né? Nós temos que crescer em fé. Porque fé é como um músculo. David, vem aqui, faz favor. Esse rapaz tem músculos. Mostra os músculos. Né? Façam algumas flexões assim. Amém. Ok. Ele vai continuar toda a pregação a fazer isso. Ok. Eu não consigo fazer isso. A razão é que ele vai a ginástica, ele faz muscularização, ele faz tudo isso. Ele fica no meu poltrono, né? Não, ele consegue. Ele consegue fazer 200, com certeza. Ok, vai lá, está bom. Mas, não, 2 ou 3 anos atrás, eu não consigo fazer isso. Mas ele tem ido ao ginásio, quantas vezes por semana? Depende. Mas muitas vezes, não é? Vá. E agora consegue fazer que muitas pessoas não conseguem fazer, não é? Porque têm usado os seus músculos, têm alimentado a si mesmo, têm feito um esforço. E fé é como um músculo. Cada um de nós temos fé. É impossível dizer: eu não tenho fé. Porque a Bíblia diz que cada um foi dado medida de fé. É como uma criança. Uma criança tem todos os músculos que David tem. Mas não consegue fazer aquilo que ele faz. Okay? Porque não estão desenvolvidos. Não estão a crescer. Mas à medida que a pessoa exercita e alimenta a sua fé, ele é capaz de fazer mais do que antigamente. Mas quando nós começamos a confiar na nossa capacidade, é quando nós realmente não estamos a alimentar a nossa fé, estamos a alimentar o nosso ego. E há muito egoísmo até espiritual. Há muito orgulho, soberba espiritual para as pessoas que pensam que estão num nível que não estão. Não é? Pensa que está com grande fé quando realmente não tem. Não tem fé. E hoje eu quero falar sobre isso porque é um desejo meu a conquistar ainda novas etapas. Não é? Eu não quero ficar só olhando para trás. Eu não quero ficar assim, só ficando assim como espectador, falando de fé dos outros, ou falando acerca daquilo que está a acontecer em outros lugares. Eu quero que está no meio
daquilo que Deus está a fazer. Quando os discípulos perguntaram o mestre, né, acerca de um evento que aconteceu, ele passou um dia entrando em Jerusalém, amaldiçoou uma figueira. Quando eles voltaram da cidade, viu que aquela figueira secou-se, tinha morrido mesmo. E Pedro e os outros perguntaram, então, olha para isso, Jesus. É como, eu gostava de fazer isso. Então Jesus começou a dar uma explicação acerca da fé. E nós encontramos isso em Marcos capítulo 11. Versículo 22 diz, tende fé em Deus. Agora, essa palavra em não está no original. Normalmente, em traduções diversas, tem aquilo em itálico. Porque realmente significa tende fé Deus. Literalmente, no grego, é assim. Tende fé Deus. Ou tenha o mesmo tipo de fé que Deus tem. Okay? Essa é quase literalmente o significado daquele versículo. Então, nós temos que, para ter grande fé, temos que ter uma visão do tamanho de Deus. Porque a fé é o seu tamanho. Vai determinar o nosso tamanho de fé. E a nossa ideia ou visão que nós temos de Deus. Então, quando Jesus disse isso, ele continuou e disse, fé é assim. E vamos ler em Marcos 11, versículo 23. Diz que, porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que dizer lhe será feito. Então ele está a mostrar um princípio de fé. E esse princípio tem a ver com vários ingredientes. E nós podemos ver isso mesmo na vida de pessoas de fé, na Bíblia. Porque nós temos o seu relato, né, a sua história, para nos encorajar e para mostrar que realmente nada é impossível para os que creem. Agora, essa é uma lema assim, bonito, e nós podemos andar assim com esse ditado, né? Essa forma de falar. E às vezes as pessoas falam mais do que realmente é praticado na sua vida. Mas essa passagem mostra alguma coisa muito importante. E podemos ver isso repetido na vida de Abraão, por exemplo, que é chamado nosso pai da fé, e várias outras pessoas destacadas na Bíblia como pessoas de fé, em Hebreus 11 e em o resto da Bíblia. Mas olha para isso, porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, é quase impossível. Uma coisa que eu tenho aprendido acerca de grande fé é algo que nós não podemos fazer. Se está dentro das nossas capacidades, não precisamos de fé. E muitas pessoas pensam que o seu nível é alto em termos de fé, mas estão somente a fazer coisas que eles conseguem fazer. Claro que eles dão graça a Deus, né? Eles honram a Deus, mas realmente eles estão a fazer aquilo que qualquer outra pessoa pode fazer. A única diferença, eles dão glória a Deus, graças a Deus. Eu creio que Deus quer que nós entramos num outro nível, em que nós cremos em coisas além da nossa capacidade. Nós estivemos em Fátima, sexta-feira, esse evento, de edificar o altar.
E algo, não é, para mim, muito profético está acontecendo no nosso país, em que alguns estão a ter a capacidade de ver algo acontecer aqui no país que parece impossível. Ver, não é, o altar de Deus estabelecido e não o altar falso. Ver pessoas libertas de idolatria. Quando, não é, a nossa mentalidade é, mas é Portugal, somos assim. Vamos evangelizar, vamos ganhar algumas pessoas para Jesus, mas é difícil, sabe? Pessoas são muito fechadas. Nós podemos ver a capacidade em nosso nível, em um nível assim mais, ok, vamos ter aquela confissão que Portugal é porta de avivamento para a Europa, mas na nossa fé é que vamos ganhar algumas pessoas. Vamos fazer a nossa parte para a igreja crescer. Mas ver uma nação mudada precisa de grande fé. E nós temos que ter um grande Deus. Senão, o diabo vai tomar uma posição muito alta. E nós vamos crer mais nele do que o próprio Deus. Ver coisas mudadas. Eu lembro quando nós chegámos em Portugal, em 83. Eu estava a estudar na Universidade de Letras em Campo Grande. E no caminho para casa, que nós vivíamos em Cascais naquela altura, eu fui a pé até Cais Sodré para apanhar o comboio. Todo o tempo. Fui para as ruas, porque depois de 25 de Abril havia muita grafite em todo lado, sujidade em todo lado, ruas assim desfeitas, ruínas em termos dos prédios, muitas coisas não cuidadas. Parece uma guerra aqui. A mentalidade da pobreza. Eu, nessa caminhada de Campo Grande até Cais Sodré, cada dia, eu profetizei sobre Lisboa. Diz Lisboa, tenha bom ânimo. Um dia Deus vai levantar um povo que vai te cuidar. Essas ruas vão estar cheias das pessoas que louvam a Deus. Eu chamei aquelas ruínas, diz que não preocupa, tu vais ser restaurado. Não é? Eu falei com a própria natureza. E eu tenho visto isso, eu tenho visto marchas para Jesus em que milhares de pessoas a encher a Avenida da República com bandeiras levando a Jesus. Eu tenho visto o melhoramento e agora nós temos uma cidade linda. Linda mesmo. Mas nós precisamos ver aquilo que nós queremos. É isso que aconteceu com Abraão. Abraão, primeiro, ele foi chamado para sair do seu zona de conforto. E nós, para ter grande fé, nós temos que sair daquilo que nós conhecemos. Sair daquela área de conforto, daquilo que conseguimos fazer. Porque é muito fácil de somente dominar aquilo que nós estamos a fazer e sentir bem e seguros e tudo. Mas se nós queremos maior fé, temos que sair daquela zona de conforto, de conhecido, e começar a ver aquilo que Deus está a ver, como realidade hoje. E Abraão olhou para os seus, não tinha filhos. E a promessa, aquela palavra, a visão que ele tinha era para ter não somente um filho, mas ser pai de multidões. Ser pai que dele saía nações que vão tocar e mudar a terra. Ele começou a olhar para cima, olhando para as estrelas e dizer isso mesmo. São os meus filhos. Em Romanos 4:17, diz que Abraão começou a falar das coisas em existência.
Ele chamou as coisas que não são como que já fossem. Ele começou a não somente dar, porque qualquer pessoa pode ser repórter, não é? Dar notícias. Sabe que as coisas estão mal, sabe que estamos nos últimos tempos, as coisas estão a piorar. Qualquer pessoa pode fazer isso. Nem tem que ser crente para ser assim. Não é? Para dar um relatório, para chamar as coisas que são, como são. Não tem que ser um grande profeta para ser assim. Uma pessoa de fé consegue ver e chamar as coisas que não são como que já fossem. Chamar as coisas em existência, vendo além do real, vendo além do natural e viver ali. Ver uma nação rendida aos pés do Senhor. Ver um avivamento em todas as igrejas. Ver o mover de Deus. Não é? Ver antes de ter. Não é? Começar a ver e chamar as coisas em existência. Abraão era assim. Ele começou até que o seu próprio nome foi mudado. De Abraão para Abarão. Que significa Pai das Nações. Então ele tinha de entrar, né? Envolver com aquela profecia. Por isso, ele é chamado Pai da Fé. Porque mostrou como ter fé. Ele recebeu essa fé, aquilo que ele queria, de graça. Se é algo que nós conseguimos fazer, não é de graça. É obra. Mas quando recebemos aquilo que não podemos fazer, então é fé. Recebemos pela fé a promessa de Deus. Quantos de vocês têm desejos que estão além do teu poder? Quantos de vocês estão a sonhar algo que é só Deus que pode fazer? Amém? Alguns? Eu tenho um que é, eu quero ver avivamento em todo o norte da África. E que, né, começando em Marrocos até Israel, que o Islão não vai dominar mais. Mas as pessoas vão chegar a Jesus em multidões. Eu tenho essa como... Né, eu estou a ver isso. O inimigo também tem os seus princípios de fé. E eles usam profecias até. E palavras e atos proféticos para concretizar o seu desejo. Porque é um princípio espiritual. Em Marrocos, em Casablanca, o rei Hussein, que é o pai do atual rei, fez uma grande mesquita. E essa eu acho que é o segundo ou terceiro no mundo, em termos de tamanho. E fez acima do mar e acima da terra, para profetizar através daquele prédio que Islão vai atingir as nações e vai para as Américas. Ele fez isso. Durante anos nós fomos lá só para cancelar aquela profecia e declarar que o conhecimento da glória de Deus vai cobrir a terra. Que as pessoas vão chegar a Jesus em todo o mundo. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos ido lá, vez após vezes, talvez 30 e tal anos, assim, seguidas, né? Todos os anos, profetizando. A última vez que nós estivemos, eu notei que aquela mesquita estava completamente fechada. Eles só venderam bilhetes para pequenos grupos que podiam entrar
tipo tour, né? Fazer um tour e eles vão falar sobre a arquitetura, sobre as várias coisas, né? Porque há muitas coisas, em termos de profecia, que eles fizeram dentro do próprio edifício. Então nós entramos como turistas, mas nós entramos para pisar naquela terra e orar novamente. E esta vez a guia estava a falar sobre as maravilhas e quanto custou e então né, quantas pessoas podem ficar lá dentro, 30 mil, coisa assim, e lá fora mais 60 mil, coisa assim. Então, e depois eu perguntei, mas por que não está a ser usada? E ela ficou, né, incomodada com essa pergunta. E depois eu disse, mas eu vi que há problemas na estrutura. E ela disse, sim, nós estamos a trabalhar nisso, as alicerces estão a quebrar, então não podemos ter gente lá dentro. Então eu comecei a ver que aquela profecia está a ser derrubada. Não é? Porque as coisas funcionam na parte espiritual, mas sabe que não é um dia para o outro. É um músculo que tem que ser desenvolvido. Fé tem que ser trabalhado. Nós temos que, vez após vez, né, e continuamente olhar para né, o resultado que Deus quer. Né, o alvo que Deus tem. E é muito fácil, quando nós estamos a orar pelas nações e a salvação das pessoas, encontrar aqui respostas na Bíblia. E usar a Bíblia como na espada de dois gumes que sai da nossa boca, a nossa declaração, a nossa confissão. Muito fácil. É muito difícil encontrar passagens que falam sobre mais uma casa e mais um carro novo e tudo. Mas para ter grande fé, nós temos que ter a perspectiva de Deus. Não é? Nós temos que ter o seu coração e estar envolvido nos seus projetos, não nossos. Eu tenho um grande amigo agora, está com o Senhor. Ele era pastor de uma grande igreja, muito influente em Seattle, no noroeste da América. Ele era mesmo uma pessoa... Nós estudámos na universidade juntos e eu ajudei ele a ser batizado no Espírito Santo e tudo isso. Éramos assim, só alunos e casamos no mesmo tempo e éramos muitos amigos naquela altura da universidade. E agora ele começou essa igreja em Seattle, aquilo cresceu, teve vários campuses e tudo, e homem mesmo de grande fé. Porque a visão dele não era somente uma igreja grande, mas mudar uma cidade. Mudar naquela terra. E eles começaram um lugar de oração em Washington, logo atrás daquele prédio da Justiça Suprema. 24/7 oração. Ele sustentava aquele projeto durante anos, orando pelo governo americano. E ele teve um grupo de vida na sua igreja dos homens de negócio. E eu fui muito tocado com a sua atitude desses homens e mulheres. Porque eles tinham aquele desafio, eles queriam ganhar dinheiro para Deus, para ser usado por Deus. Então houve não é um concurso, mas um desafio que eles fizeram uns com os outros de ser o primeiro para dar 1 milhão. Não é? E houve um certo concurso, esses homens, eles queriam ser o primeiro. E quando um que conquistou aquele alvo e passou aquele cheque de 1 milhão, todos os outros celebraram, e depois eles levantaram a fasquia e disseram, então, 10 milhões. Quem vai ser o primeiro para dar 10 milhões? Porque eles tinham não a ideia da riqueza para mim, mas para servir o Senhor. Então, quando eles começaram a usar a sua fé, era para atingir os alvos que Deus tem.
não de que eles tinham pessoalmente, mas os alvos que Deus tem, os projetos de Deus. Porque grande fé, nós temos que entrar na atmosfera, naquele lugar onde Deus habita. Okay? Porque é a fé dele. Tende fé em Deus. Se o nosso objetivo de oração e de fé é só para facilitar a nossa vida, para os nossos assuntos, eu vou dizer, vamos manter um nível de fé, mas é pouco fé. Porque muitas pessoas conseguem melhorar a si mesmos sem fé nenhum. Basta somente aprender alguns princípios. Basta somente trabalhar muito. Não é? Basta somente ter conselho deste ou do outro, ou ler aquele livro, ou ser encorajado por ter uma cunha de alguém. Então, há muitas maneiras de melhorar a nossa própria vida, mas se nós concentrarmos somente nesta vida, eu vou dizer, nós não temos fé. Se for, é muito pouco. E nós podemos ser muito espiritual e cada vez que nós temos um novo trabalho, ou um novo conquista dos nossos alvos e dizer, graças a Deus, Deus me ajudou. Ok, eu entendo essa língua, né? Eu entendo isso, mas o que pode fazer? O que né, ou não pode fazer? Que só Deus pode fazer. Nós começamos, alguns anos atrás, a pensar em alvos de oração. Porque Deus diz, tu vais honrar-me com o tamanho da tua oração. Se eu oro só para o pão de cada dia, é sobrevivência, é autoperseverança, é egoísmo. Mas se eu estou a orar, não é, para algo maior, e nós temos várias, não é? Nós temos áreas em termos de missões que são muito além daquilo que nós conseguimos fazer. Mas nós sentimos que Deus está a fazer algo, não é? Em termos do mundo, e que Ele quer que nós estamos envolvidos. Então, nossa oração é grande. Nós temos uma oração contínua acerca da nossa família, todos os netos e tudo. Nós temos várias coisas que é impossível, humanamente falando, fazer. Mas porque faz parte do plano de Deus, eu vou orar assim, porque meu Deus é grande. Ele consegue fazer. Ele consegue fazer. Em Mateus, capítulo 15, nós temos uma história de uma mulher da Cananeia. Eles foram para Tiro e Sidom, que está moderno, no Líbano. Essas cidades ainda existem hoje. Mateus levou os seus discípulos. Talvez eles fizeram um bocadinho de férias, não sei. Porque pela conversa eles não estiveram lá para ministrar. Estiveram lá só para, não é? Comer alguns falafels e durhams, ou aquelas comidas do Líbano. Quando uma mulher aproximou, essa mulher tinha um problema, tinha uma filha endemoniada, mas tão grave, com certeza, eu estou a tentar ler nessa história que não é contada. Provavelmente essa mulher era uma mãe solteira, porque o marido não estava lá. Estava com essa situação grave de uma filha descontrolada. Não é? Podemos dizer, em dias de hoje, talvez uma moça viciada a droga, uma moça que é rebelde, não é? Completamente controlada pelos demônios. E ela estava desesperada.
E para ter grande fé, nós temos que ser desesperados. Senão se Deus quiser, novamente vamos colocar a culpa sobre Deus. Não, é sobre nós. Não é se Deus quiser, depende da nossa fé. Estava com esse problema com a sua filha. E qualquer mãe que tem uma filha descontrolada, uma filha endominada, uma filha que está a fazer aquelas asneiras e está a destruir a casa. Claro que ela está desesperada. E quando soube que Jesus estava lá, chegou a Jesus e disse: Jesus, ajuda-me. A minha filha está cheia de demônios. E Jesus disse: eu estou de férias. Estou aqui. A minha missão é para Israel, não é aqui. Estou aqui só para estar aqui na praia. Eu estou a acrescentar, ok? Não penso que é literal. Estou somente a tentar identificar com essa situação. Né? E então ela disse: mas faz favor, socorre-me, ajuda-me. E Jesus disse: Pai, não é lícito dar aquilo que pertence aos filhos, aos cachorrinhos. E depois porque para ter grande fé, não é somente ser desesperado, tem que ser persistente. Não pode ter aquela oração de fé um dia e depois o resto do dia não faz nada. O resto do tempo ok, pronto, tem que aguentar. A vida é assim. Não. Persistente. Até que ter. Até que ter. Então ela continuou a insistir com Jesus. E quando ela respondeu assim: mas até os coxinhos comem as migalhas que caem da mesa do mestre. Ela estava a entrar naquela, eu preciso. Então Jesus olhou para ela e disse: que grande fé. Que grande fé que essa mulher tem. Seja feita segundo o que tu desejas. 28, e ela saiu daquele lugar com a sua filha completamente liberta. Ela tinha grande fé. Quando em Israel, Jesus não encontrou tanta fé como naquela cidade. Com uma mulher com grandes problemas, que estava desesperada. Aquilo que eu tenho entendido acerca da libertação, ninguém é liberto se não for desesperado. Há pessoas que ficam assim como nada com seus problemas. Até que gosto de ter sempre algum problema só para ter uma certa pena dos outros. Só para falar assim, numa forma em que as pessoas dizem: ok, eu vou orar para ti. Gosto daquela atenção. Mas se nós queremos sair daquele miserabilismo, aquela atitude de pobrezinho, de cuidar de mim, e subir para ter grande fé, a nosso desespero tem que tocar em Deus. Tem que ver que Deus é a resposta. Os outros não são a minha resposta. Nós somos condicionados para viver numa sociedade em que as coisas funcionam pelas cunhas. Então nós pensamos que Deus responde falando com o meu irmão para me ajudar, fazendo alguma coisa para mim, em vez de olhar para Deus. Só olhe para Deus. Outra coisa que Abraão entendeu: não é somente sair do seu zona de conforto, não é somente visualizar aquilo que a promessa que Deus deu. Não é somente receber isso pela fé, é receber de graça.
Mas ele aprendeu também a chave da obediência. Quando Jesus olhou para aquela mulher, viu que ela não vai largar, que ela estava ali. Com certeza, se Jesus tinha mais outra resposta, ela ia responder outra vez. Eu conheço mulheres assim. Não larga. Eles vão ganhar. Não larga. E quando Abraão já tinha aquela resposta de um filho, depois veio a outra desafio. Agora, entrega isso a mim. Oferece essa resposta de oração a mim. Custou. Porque aquilo que desejava, e nós pensamos, nós somos o dono desta vida, e as coisas são acerca de nós, mas não é acerca de nós. Deus tem um propósito ainda maior. Mas requer fé. E aquilo que Deus tem para nós como cidadãos assim de Portugal, e os que estão aqui, que não são portugueses, mas vocês estão aqui com propósito, porque Deus chamou vocês aqui, é muito maior do que nós podemos imaginar. É muito maior. Mas requer fé da nossa parte. Obediência que transforma a nossa fé em milagre. É interessante que nos dons espirituais nós temos fé, nós temos cura, são os 3 dons de poder. Fé, nós temos cura e fazer milagres. Não diz fazer fé ou fazer curas, mas fazer milagres. Fazer significa qualquer ação, qualquer passo de obediência. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que responder. Não, porque fé é passivo, mas milagres é ativo. Então, nós podemos crer, mas agora temos que obedecer. Temos que... Eu lembro... Eu tenho contado essa história com frequência, até que tenho escrito também em alguns livros. Mas aquilo marcou a nossa vida aqui em Portugal. Porque aquilo que Deus tinha planeado para nós, eu não tinha a mínima ideia quando nós saímos da América. Eu não sabia o plano que Deus tinha para nós. Tivemos algumas palavras, seguramos aquelas palavras e nós saímos da nossa zona de conforto, nós entramos com a nossa família de 7 e nós começamos a trabalhar para apoiar uma igreja que estava a ser levantada naquela altura. E eu tinha uma carrinha muito velha. Era uma Sherpa. Alguém conhece aquelas carrinhas Sherpa? Quase nem existe hoje em dia. Sherpa. Cinzento. Parece uma carrinha de guerra, não é? Alguém conhece essa marca? Quase ninguém. Tivemos tantos problemas com aquela carrinha, mas era a nossa única hipótese de chegar em qualquer lugar com 7 pessoas. Então, um dia nós fomos à igreja e no caminho para a igreja, a nossa motor de arranque partiu. E só chegamos à igreja... E é quando nós desligamos, aquilo parou e não arrancou mais. Estava ali e disse, eu não tenho nem dinheiro para voltar para casa, muito menos para reparar a carrinha. Eu tinha algum,
Mas durante aquele tempo, houve um desafio, no tempo da oferta. E a pessoa que estava a liderar, né, deu aquele desafio para crer em Deus. Vamos responder e fazer uma oferta da fé. Então ele disse, ok, eu vou responder. Eu vou dar tudo que eu tenho. Pensando que Ellen tinha dinheiro. Porque quando nós temos pouca fé, eu vou dizer, sempre temos um plano B. Se essa não funciona, então vamos fazer assim. Não é? Pouca fé opera assim. Sempre tem um plano B ou plano C. Então nós tivemos o plano B. Meu plano B era Ellen. Ela tinha algum dinheiro. Mas Deus diz a mesma coisa a Ellen. Para dar tudo. Pois eu estava a pensar, mas também a nossa filha mais velha, Sara, também tinha algum dinheiro, então esse é o nosso plano C. Ela tinha algum dinheiro. Mas Deus também falou a mesma coisa a ela, para dar tudo. Depois da reunião, eu estava a falar com ela, disse que pode-me dar o teu dinheiro, porque nós temos que chamar o táxi e tudo isso. E ela olhou para mim e disse, eu dei tudo. E depois eu chamei a Sara, Sara, pode-me dar o teu dinheiro? E ela disse, pai, eu dei tudo. Eu disse, ok. Agora o que é que vamos fazer? Quando nós estamos assim, é só que Deus resolva. É quando a fé é verdadeira. Okay? Porque é fé de Deus. Nós podemos ter fé na nossa própria capacidade, ou fé na capacidade do nosso irmão, ou da nossa esposa, ou coisa assim. Mas para ter grande fé, temos que ter grande Deus. E realmente começou uma série de milagres financeiros, porque nós obedecemos. Cada um de nós obedecemos. E aquela oferta, aquela obediência libertou as finanças do céu. Antes que saímos, uma pessoa disse, Deus falou comigo para reparar a tua carrinha. Outra chegou e disse, Deus falou comigo para pagar o teu táxi para casa. Quando nós chegamos em casa, o dia seguinte, recebemos um cheque de equivalente de 1.000 euros na nossa, porque era escuros naquela altura, na nossa caixa de correio, e não conhecemos a pessoa de lado nenhum. Ainda não. Pois já houve outro milagre, depois outro milagre. Alguma coisa foi liberta. Se nós queremos sair daquele nível, daquilo que é possível, para entrar no impossível, nós precisamos de ser obedientes à voz do Espírito Santo. E aquela obediência é não algo que nós fazemos uma vez. Aquilo que eu tenho visto na nossa vida é todos os dias. É criar um estilo de vida que tem hábitos, tem práticas, em que estamos sempre, não é como David, não é? Está sempre a fazer flexões, está sempre a fazer algumas coisas, está sempre a fazer, e depois, assim, de momento, consegue fazer aquilo que a maior parte dos rapazes não consegue fazer. Mas porque tem alimentado a sua fé, vez após vez após vez. E essa é aquilo que Deus quer. Eu vejo muitas conquistas ainda para a nossa nação. Nós já conseguimos muito. Nossa nação é diferente do que 40 anos atrás. É diferente. Mas algo tem que ser mudado ainda. Nós temos que enfrentar e construir um povo diversificado. Porque nós temos que lidar com racismo. Nós temos que quebrar aquele jugo que divide pessoas. Para haver união. Não somente na igreja, mas entre os povos.
Eu tenho um desejo para isso, eu tenho uma visão para isso. Para ver um povo unido somente no Espírito, pelo poder de Deus. Não é? Um povo unido. Uma igreja em que não há concorrências, não há comparações, não é? Mas é a igreja que flui juntos. Não é? É impossível? Sabe, começa com alguns atos assim que leva, porque nós precisamos fé em Deus para perdoar pessoas das suas ofensas. Não é? Bom, pastor, essa é muito difícil. Eu não consigo perdoar. Então, precisa de Deus. Mas quando tu entras neste nível de Deus e consegues perdoar pessoas que têm feito mal contra ti, eu vou dizer, a tua fé cresce. Tu vais para outras conquistas. Tu vais ter capacidade de ainda ver ainda mais daquilo que Deus tem para a tua vida. Não é? Nós somos pessoas em que avaliamos, julgamos tão facilmente. E quando nós entramos naquela amar a nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, às vezes custa. Eu não consigo. Então preciso de fé. Eu creio que Deus tem algo para nós, grande fé. Mas começa com essas áreas. Vamos conquistar. Vamos conquistar perdão. Vamos conquistar amor. Vamos conquistar, não é, essa área em termos de finanças. Há muitas pessoas que estão agarradas de dinheiro. Não consegue ser generoso. Mas quando nós conseguimos a viver por dar e não dar para viver, é um outro nível que Deus tem para nós. Eu tenho visto isso vezes após vezes. Deus deu-nos grandes desafios. Um desafio que nós vamos fazer é trazer toda a nossa família aqui esse verão. Espero que toda a igreja possa celebrar conosco nossos bolos de ouro aqui. E fazendo isso, eu disse, ok, eu vou pagar as passagens de todos os netos. Vamos arranjar lugares onde eles podem, hospedagem, para onde nós podemos estar juntos durante 2 semanas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando eu perguntei, mas Deus, como vamos fazer isso? Vamos sustentar isso. E Deus disse, porque essa requer fé. Porque não é somente alguns centenas, é milhares e milhares. E Deus disse, começa a dar mais. Eu disse, ok. Nós começamos a dobrar, né? E as nossas ofertas, nossos dízimos, tudo. E nós começamos a ver a Deus libertar finanças. Até que está tudo pago agora, né? Mas Deus tem ainda mais para nós. Porque eu não quero limitar Deus naquela conquista. Eu quero ter ainda mais. Ver mais pessoas enviadas para missões. Ver mais pessoas, né, a responder a sua chamada. Né, e participar numa mudança radical neste país. Fazer tudo que não consigo fazer com a minha própria força. Alguém aqui quer isso também? Quer grande fé? Ainda não alcancei grande fé. Mas eu quero fazer tudo para alcançar mais e mais. Ainda tenho tempos de cochear, de preocupar. Ainda passo pela isso e diz ao Senhor, perdoa-me, abre os meus olhos para quem que Tu és.
Porque se eu vejo Deus como Ele é, eu vou ver o tamanho do diabo como Ele é. E vai ser diferente. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Sabe que o início da fé é a esperança. A esperança é como um sonho. É como um desejo. Vocês sonham para algo maior? Maior do que as tuas necessidades. Maior daquilo que é só acerca de ti. Maior. Consegue? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. Então, a esperança é aquele início, como nós começamos. Faz como nós fazemos. Nós escrevemos isso num livro. Nós escrevemos aquilo que nós sentimos que Deus tem para essa nação, para as nações, para a Europa. Porque eu quero coisas grandes. Eu não quero que as coisas sejam acerca de mim. Eu quero coisas grandes. Eu sei que Deus tem a sua mão sobre essa congregação. Eu estou a falar com talvez mais que estão lá fora do que estão aqui. Mas Deus tem um plano para essa congregação que é muito além do que nós podemos fazer com os números que temos, com as pessoas, com a nossa capacidade agora. E somos loucos o suficiente para acreditar nisso, não é? Que é só Deus. Mas vocês estão aqui sendo chamados por Deus para estar aqui. E por isso Deus em conjunto, vai aumentar a nossa fé. Vão trabalhar conosco, vai requerer obediência, vai requerer consistência, perseverança, vai requerer só fazendo, acreditando, atos proféticos, é fazer além daquilo que podemos ver, fazer. Não é? Porque aquele dia de milagre aparece, como aquela mulher de Canaã, chegou a sua vez, mas ela estava ali, persistente, mas depois chegou. Está contigo. Aquilo que queres, agora é para ti. Aleluia. Pai, eu dou-te graças que tu deste-nos, Senhor, na tua palavra, histórias que mostram como nós podemos também participar na tua vontade aqui na terra. Pai, não queremos somente uma vida boa para nós. Nós queremos ver a nossa nação salva, Pai. Nós queremos ver, Senhor, o teu mover, as barreiras a quebrar, Senhor. Estádios cheios. Jesus famoso aqui, mais famoso do que outras coisas, mais famoso do que futebol. Que teu nome seja exaltado aqui, Pai. Vocês têm grandes sonhos? Têm grandes sonhos? Vocês estão a sonhar assim? Vocês estão a ver isso? Começa a visualizar isso. Quando eu olho para Deus, eu vejo milhares. Eu vejo milhares. Tivemos 300 e tal em Fátima anteontem, mas eu estava a ver centenas de milhares. Estava a ver centenas de milhares.
pessoas da nossa igreja estavam a fazer 12 horas seguidas de louvor no Algarve esse fim de semana, mas com isso eu estava a ver 24/7. Louvor. Eu vejo isso. Vocês conseguem ver. Há pessoas que estão a trabalhar para isso acontecer. Eles estão a preparar tudo, eles estão a ser obedientes. E a sua fé está a crescer. Para ver mais e mais. Não é o tempo para ser espectador. É o tempo para acreditar em Deus. Ter grande fé. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor. Perdona-nos, Senhor, pela nossa incredulidade. E às vezes de ser religioso, Senhor, em expressar a nossa fé. Oh, Senhor, perdoa-nos. Nós queremos o verdadeiro. Nós queremos ver como Tu vês. Oh, Senhor, visite-nos, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, igreja. Certo?